paz do Senhor Jesus Cristo. Que o nosso Deus possa estar a cada dia tocando em nossos corações, que nós possamos estar buscando a Deus diariamente, conhecendo mais e mais da sua palavra, possamos estar conhecendo as sagradas escrituras. Que o Senhor Deus te abençoe grandemente. Façamos a leitura. Livro de Jeremias, capítulo 26. Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor no início do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim diz o Senhor: vá ao pátio do templo do Senhor e fale aos habitantes das cidades de Judá que vieram adorar no templo. Transmita-lhes minha mensagem completa, sem que falte uma só palavra. Talvez eles escutem e abandonem seus maus caminhos. Então voltarei atrás e não enviarei a calamidade que estou prestes a derramar sobre eles por causa de seus pecados. Diga-lhes: assim diz o Senhor: se vocês não me derem ouvidos e não obedecerem à minha lei que lhes dei, e se não derem ouvidos a meus servos, os profetas, pois eu os enviei repetidamente para diverti-los, mas vocês não quiseram ouvir, então destruirei o templo, assim como destruí Siló, o lugar onde ficava o tabernáculo. Farei de Jerusalém objeto de maldição entre todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar na frente do templo do Senhor. Quando Jeremias terminou sua mensagem e disse tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o atacaram e gritaram: vamos matá-lo. Que direito você tem de profetizar em nome do Senhor que este templo será destruído como Siló? Que história é essa de que Jerusalém será destruída e ficará desabitada? E todo o povo o ameaçava em frente ao templo do Senhor. Quando os oficiais de Judá ouviram o que estava acontecendo, correram do palácio até o templo e sentaram-se para julgar a entrada da porta nova do templo do Senhor. Os sacerdotes e os profetas apresentaram suas acusações aos oficiais e ao povo. Este homem deve ser condenado à morte, disseram. Vocês ouviram com os próprios ouvidos que ele profetizou contra esta cidade. Então Jeremias disse aos oficiais e ao povo: o Senhor me enviou para profetizar contra este templo e esta cidade. O Senhor me deu cada palavra que lhes falei. Se, contudo, vocês deixarem de pecar e começarem a obedecer ao Senhor, seu Deus, ele voltará atrás e não enviará a calamidade que anunciou contra vocês. Quanto a mim, estou em suas mãos. Façam comigo o que lhes parecer melhor. Se me matarem, porém, saibam que derramarão sangue inocente. Vocês, esta cidade e cada um de seus habitantes serão responsabilizados por isso, pois é verdade que o Senhor me enviou para dizer cada palavra que ouviram. Então os oficiais e o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: este homem não merece a sentença de morte, pois nos falou em nome do Senhor, nosso Deus. Então alguns dos anciãos do povo se levantaram e falaram a todos que estavam reunidos ali. Disseram: lembrem-se de que Miqueias, de Moresete, profetizou durante o reinado de Ezequias, rei de Judá. Ele disse ao povo de Judá: assim diz o Senhor dos exércitos: o monte Sião será lavrado como um campo aberto. Jerusalém será transformada em ruínas. Mato cobrirá o monte onde hoje está o templo. Acaso o rei Ezequias e o povo o mataram porque ele disse isso? Não, mas temeram o Senhor e lhe suplicaram por misericórdia. Então o Senhor voltou atrás e não enviou a calamidade que havia pronunciado contra eles. Estamos prestes a fazer grande mal a nós mesmos. Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jearim, também profetizava nessa época, em nome do Senhor. E, como Jeremias, previu a calamidade sobre a cidade e a nação. Quando o rei Jeoaquim, os comandantes do exército e os oficiais ouviram o que Urias disse, o rei planejou matá-lo. Urias, porém, soube do plano e, com medo, fugiu para o Egito. Então o rei Jeoaquim enviou Eunatã, filho de Aquibor, e outros homens ao Egito para capturar Urias.
Eles o prenderam e o levaram de volta ao rei Jeoaquim. O rei matou Urias com uma espada e mandou sepultá-lo numa vala comum. Apesar disso, Aicã, filho de Safã, protegeu Jeremias e convenceu o tribunal a não o entregar à multidão para ser morto. Livro de Jeremias, capítulo 27. Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor no início do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. Assim me disse o Senhor: faça um jugo, ponha-o sobre o pescoço e prenda-o com cordas de couro. Depois, envie mensagens ao reis de Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidom por meio dos embaixadores que vieram ver o rei Zedequias em Jerusalém. Diga-lhes que transmitam esta mensagem a seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: com minha grande força e meu braço poderoso fiz a terra, todas as pessoas e todos os animais. Isso tudo é meu, e posso entregá-lo a quem eu quiser. Agora entregarei suas nações a meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Coloquei tudo debaixo de seu controle, até os animais selvagens. Todas as nações servirão a ele, seu filho e seu neto, até terminar o tempo deles. Então, muitas nações e grandes reis conquistarão e dominarão a Babilônia. Submetam-se, portanto, ao rei da Babilônia e sirvam-no. Coloquem o pescoço debaixo do jugo da Babilônia. Eu castigarei qualquer nação que se recusar a servi-lo. Enviarei guerra, fome e doença sobre essa nação, até que a Babilônia a conquiste. Não deem ouvidos a seus falsos profetas, adivinhos, intérpretes de sonhos, médiuns e feiticeiros, que dizem: o rei da Babilônia não os dominará. São todos mentirosos, e suas mentiras os levarão a ser expulsos da terra. Eu os expulsarei e os enviarei para longe, e vocês morrerão. Mas a nação que se sujeitar ao rei da Babilônia poderá continuar em sua terra e cultivá-la. Eu, o Senhor, falei. Depois, repeti a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá: submeta-se ao jugo do rei da Babilônia e de seu povo, e vocês viverão. Porque você e seu servo morreriam? Por que escolher guerra, fome e doença que o Senhor trará contra toda a nação que não se submeter ao rei da Babilônia? Não deem ouvidos aos falsos profetas que lhes dizem: o rei da Babilônia não os dominará. São mentirosos. Assim diz o Senhor: não enviei esses profetas. Eles contam mentiras em meu nome. Por isso, expulsarei vocês desta terra. Todos vocês morrerão junto com todos esses profetas. Então falei aos sacerdotes e ao povo e disse: assim diz o Senhor: não deem ouvidos aos profetas que afirmam que, em breve, serão devolvidos os objetos preciosos que foram tirados do meu templo e levados para a Babilônia. É tudo mentira. Não lhes deem ouvidos. Submetam-se ao rei da Babilônia e viverão. Por que provocar a destruição desta cidade inteira? Se de fato eles são profetas e transmitem mensagens do Senhor, que orem ao Senhor dos Exércitos e supliquem que os seus objetos que restam no templo do Senhor, no palácio do rei e em Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas à entrada do templo, do tanque de bronze chamado Mar, das bases móveis e de todos os outros objetos cerimoniais. Nabucodonosor, rei da Babilônia, os deixou aqui quando levou Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, para o exílio na Babilônia com todos os nobres de Judá e Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito dos objetos preciosos que restaram no templo e no palácio do rei de Judá. Todos eles serão levados para a Babilônia e ali ficarão, até que eu mande buscá-los, diz o Senhor. Então os trarei de volta a Jerusalém. Livro de Jeremias, capítulo 28. Naquele mesmo ano, o 4º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no mês de agosto, Ananias, filho de Azur, um profeta de Gibeon, se dirigiu a mim publicamente no templo, diante de todos os sacerdotes e do povo, e disse:
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: removerei do seu pescoço o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, trarei de volta todos os objetos preciosos do templo que o rei Nabucodonosor levou para a Babilônia. Também trarei de volta Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os outros exilados de Judá levados para a Babilônia. Certamente o jugo que o rei da Babilônia colocou sobre o seu pescoço, eu, o Senhor, falei. Jeremias respondeu a Ananias diante de todos os sacerdotes e do povo que estava no templo do Senhor. Amém. Que sua profecia se cumpra. Espero que o Senhor faça tudo o que você anunciou. Espero que ele traga de volta da Babilônia os objetos preciosos do templo e todos os exilados. Agora, porém, ouça as palavras que lhe digo na presença de todo o povo. Os antigos profetas que vieram antes de você e de mim falaram contra muitas nações e grandes reinos e sempre advertiram a respeito de guerra, calamidade e doença. Portanto, um profeta que anuncia paz precisa esperar que suas previsões se cumpram antes de ser considerado, de fato, enviado pelo Senhor. Então, o profeta Ananias tirou do pescoço de Jeremias o jugo e o quebrou em pedaços. E disse novamente a todo o povo: assim diz o Senhor, assim como este jugo foi quebrado, dentro de 2 anos quebrarei o jugo de opressão de todas as nações que estão sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Depois disso, Jeremias saiu dali. Logo após o confronto com Ananias, o Senhor deu esta mensagem a Jeremias: vá e diga a Ananias: assim diz o Senhor, você quebrou o jugo de madeira, mas em seu lugar colocou um jugo de ferro. O Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, diz: coloquei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas as nações para serem escravas de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Coloquei tudo debaixo de seu controle, até os animais selvagens. Então Jeremias disse a Ananias: ouça, Ananias, o Senhor não enviou você, mas o povo acredita em suas mentiras. Por isso, assim diz o Senhor: você morrerá. Sua vida chegará ao fim ainda este ano, pois você se rebelou contra o Senhor. Naquele mesmo ano, 2 meses depois, o profeta Ananias morreu. Livro de Jeremias, capítulo 29. O profeta Jeremias escreveu uma carta e a enviou de Jerusalém aos líderes, sacerdotes, profetas e a todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Jeoaquim, a rainha mãe, os oficiais do palácio e os outros oficiais de Judá, bem como todos os artífices e artesãos, foram deportados de Jerusalém. Ele enviou a carta por meio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, quando eles foram à Babilônia como embaixadores de Zedequias a Nabucodonosor. A carta de Jeremias dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e estabeleçam-se nelas. Plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos. Encontrem esposas para seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos
Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Vocês dizem que o Senhor levantou profetas para vocês na Babilônia. Mas assim diz o Senhor acerca do rei sentado no trono de Davi e de todos que ainda moram aqui em Jerusalém, seus compatriotas que não foram enviados para o exílio na Babilônia. Assim diz o Senhor dos exércitos: enviarei guerra, fome e doença sobre eles, e farei que sejam como figos ruins, tão estragados que não servem para comer. Sim, eu os perseguirei com guerra, fome e doença, e os espalharei pelo mundo. Em todas as nações onde eu os enviar, farei deles objeto de condenação, horror, desprezo e zombaria, pois não me querem ouvir, embora lhes tenha falado repetidamente por meio dos profetas que enviei. E vocês que estão no exílio também não deram ouvidos, diz o Senhor. Portanto, ouçam esta mensagem do Senhor. Todos vocês exilados na Babilônia, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca de seus profetas, Acabe, filho de Colaías, e Zedequias, filho de Maeseias, que contam mentiras em meu nome. Eu os entregarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, para que sejam mortos diante de vocês. O terrível destino deles se tornará notório. Por isso, quando os exilados judeus quiserem amaldiçoar alguém, dirão: que o Senhor faça com você o que fez com Zedequias e Acabe, que foram queimados vivos pelo rei da Babilônia. Pois estes homens fizeram coisas horríveis entre meu povo, cometeram adultério com a esposa de seu próximo e mentiram em meu nome, dizendo coisas que eu não havia ordenado. E eu sou testemunha disso. Eu, o Senhor, falei. O Senhor enviou esta mensagem a Semaías, o Neelamita. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Você escreveu uma carta em seu próprio nome para o sacerdote Sofonias, filho de Maaseias, e enviou cópias para outros sacerdotes e para o povo em Jerusalém. Você escreveu: o Senhor o nomeou para substituir Joiada, o sacerdote carregado do templo do Senhor. É responsabilidade sua prender no tronco e colocar uma corrente de ferro no pescoço de qualquer louco que afirmar ser o profeta. Por que então não fez nada para deter Jeremias de Anatote, que finge ser profeta entre vocês? Jeremias enviou uma carta à Babilônia e previu que nosso exílio seria longo. Disse: construam casas e estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Quando o sacerdote Sofonias recebeu essa carta, leu-a para Jeremias. Então o Senhor deu esta mensagem a Jeremias: envie uma carta aberta a todos os exilados na Babilônia. Diga-lhes: assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita, porque ele profetizou a vocês sem que eu o tivesse enviado e os fez acreditar em suas mentiras. Castigarei a ele e a sua família. Nenhum de seus descendentes verá as coisas boas que farei por meu povo, pois ele os incitou a se rebelarem contra mim. Eu, o Senhor, falei. Livro de Jeremias, capítulo 30. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Jeremias, registre por escrito tudo o que eu lhe disse, porque está chegando o dia em que restaurarei meu povo de Israel e de Judá. Eu os trarei para casa, para esta terra que dei a seus antepassados, e eles voltarão a possuí-la. Eu, o Senhor, falei. Esta é a mensagem do Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouço gritos de medo, há terror e não paz. Parem e pensem. Acaso homens dão à luz? Então, por que estão aí, com o rosto pálido e as mãos na barriga, como a mulher em trabalho de parto? Em toda a história, nunca houve uma ocasião de tanto terror. Será um tempo de angústia para Israel. No final, porém,
ele será resgatado. Pois naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre o seu pescoço e arrebentarei suas correntes. Não serão mais escravizados por estrangeiros, pois meu povo servirá ao Senhor, seu Deus, e ao descendente de Davi, o rei que estabelecerei para eles. Portanto, não tenha medo, meu servo Jacó, não desanime, ó Israel, diz o Senhor, pois o trarei de volta de terras distantes, e seus descendentes retornarão do exílio. Israel voltará a ter uma vida de paz e sossego, e ninguém o assustará. Porque estou com você, eu o resgatarei, diz o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais o espalhei, mas você não será completamente destruído. Eu o disciplinarei, mas com justiça. Não posso permitir que fique impune. Assim diz o Senhor. Seu ferimento é incurável, é uma ferida grave. Não há ninguém para socorrê-la. Não há remédio que cure sua ferida. Todos os seus amantes a abandonaram. Não se importam com você. Eu a feri cruelmente, como se fosse meu inimigo, pois seus pecados são muitos e sua culpa é grande. Porque se queixa de seu castigo, dessa ferida que não tem cura? Tive de castigá-la, pois seus pecados são muitos e sua culpa é grande. Mas todos que a devorarem serão devorados. Todos os seus inimigos serão enviados para o exílio. Todos que a saquearem serão saqueados. Todos que a despojarem serão despojados. Restaurarei sua saúde e curarei suas feridas, diz o Senhor, pois a chamam de rejeitada, Sião, cidade com quem ninguém se importa. Assim diz o Senhor. Quando eu trouxer Israel de volta do exílio e restaurar sua situação, Jerusalém será reconstruída sobre suas ruínas e o palácio voltará a ser habitado. Haverá alegria e cântico de gratidão, e eu farei meu povo se multiplicar e não diminuir. Eu os honrarei e não os humilharei. Seus filhos prosperarão, como no passado. Eu os estabelecerei como nação diante de mim e castigarei quem lhes fizer mal. Voltarão a ter o próprio governante, e ele virá do meio deles. Eu o aproximarei de mim, diz o Senhor. Pois quem ousaria se aproximar por conta própria? Vocês serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Vejam, a ira do Senhor irrompe como uma tempestade, um vendaval sobre a cabeça dos perversos. A ira ardente do Senhor não passará até que ele cumpra tudo o que planejou. Em dias futuros, vocês entenderão tudo isso. Livro de Jeremias, capítulo 31. Naquele tempo, diz o Senhor, eu serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor. Os que sobreviverem à destruição que está por vir encontrarão favor até no deserto, pois darei descanso ao povo de Israel. Há muito tempo, o Senhor disse a Israel: eu amei você com amor eterno, com amor leal a atraí para mim. Eu a reconstruirei, Israel, minha filha virgem. Você voltará a ser feliz e a dançar alegremente com seus tamborins. Voltará a plantar suas videiras nos montes de Samaria e ali comerá de seus frutos. Virá o dia em que os vigias gritarão da região montanhosa de Efraim: venham, vamos subir a Sião para adorar o Senhor, nosso Deus. Assim diz o Senhor: cantem de alegria por causa de Israel, pois ela é a maior das nações. Cantem alegres louvores, dizendo: ó Senhor, salva teu povo, o remanescente de Israel, pois eu os trarei de volta do norte e dos confins da terra. Não me esquecerei dos cegos, nem dos aleijados, nem das grávidas, nem das mulheres em trabalho de parto. Uma grande multidão voltará, virão com lágrimas de alegria, e eu os conduzirei para casa com grande cuidado. Andarão junto a riachos tranquilos e em caminhos planos, onde não tropeçarão. Pois eu sou o pai de Israel, e Efraim é meu filho mais velho. Ouçam esta mensagem do Senhor, ó nações. Anunciem estas palavras nos litorais distantes. Aquele que espalhou seu povo o reunirá e o guardará, como um pastor cuida de seu rebanho. Pois o Senhor resgatou Israel daqueles que eram mais fortes que ele. Eles virão e cantarão de alegria no alto do monte Sião. Estarão radiantes pelas boas dádivas do Senhor. Cereais,
vinho novo, azeite, rebanhos e gado. Sua vida será como um jardim regado, e não haverá mais tristeza. As moças dançarão de alegria, e os homens, jovens e idosos, tomarão parte na celebração. Transformarei seu pranto em alegria. Eu os consolarei e lhes darei exultação em lugar de tristeza. Seus sacerdotes terão fartura de alimento, e o meu povo se saciará com minhas boas dádivas. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor, ouve-se um clamor em Ramá, angústia profunda e pranto amargo. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Agora, porém, assim diz o Senhor, não chore mais, pois eu a recompensarei por seu choro, diz o Senhor. Seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para seu futuro, diz o Senhor. Seus filhos voltarão para sua terra. Ouvi Israel dizer, tu me disciplinaste severamente, como bezerro que precisa ser domesticado. Faze-me voltar para ti e restaura-me, pois somente tu és o Senhor, meu Deus. Afastei-me de Deus, mas depois me arrependi. Indignei-me comigo mesmo, por causa de minha estupidez. Senti profunda vergonha de tudo que fiz quando era jovem. Acaso Israel não continua a ser meu filho querido? Diz o Senhor. Tenho de castigá-lo com frequência, mas ainda assim o amo. Por isso meu coração anseia por ele, e dele certamente terei misericórdia. Ponha sinais na estrada, coloque postes indicadores. Preste atenção no caminho pelo qual você veio. Volte, ó minha filha virgem, Israel, volte para as suas cidades. Até quando andará sem rumo, minha filha rebelde? Porque o Senhor fará algo novo acontecer. Israel abraçará seu Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Quando eu restaurar o povo, os habitantes de Judá e de suas cidades dirão novamente, o Senhor a abençoe, ó morada justa, ó monte santo. O povo das cidades, os lavradores e os pastores habitarão juntos em Judá, pois dei descanso aos exaustos e alegria aos aflitos. Então acordei e olhei ao redor. Meu sono havia sido muito agradável. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei aumentar o número de pessoas e de animais em Israel e em Judá. No passado, tive o cuidado de arrancar e derrubar esta nação. Eu a arrasei, a destruí e trouxe calamidade sobre ela. No futuro, porém, terei o mesmo cuidado de edificá-la e plantá-la. Eu, o Senhor, falei. O povo não citará mais este provérbio. Os pais comeram uvas azedas, mas os dentes dos filhos é que estragaram. Cada um morrerá por seus próprios pecados. Quem comer uvas azedas é quem ficará com os dentes estragados. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será mais necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. O Senhor dá o sol para iluminar o dia e a lua e as estrelas para iluminarem a noite. Agita o mar e faz rugir as ondas. Seu nome é o Senhor dos Exércitos, e é isto o que ele diz. Assim como não anulo as leis da natureza, não descartarei meu povo, Israel. Assim diz o Senhor,
Assim como não se pode medir os céus, nem explorar os alicerces da terra, não rejeitarei o povo de Israel pelo mal que fizeram. Eu, o Senhor, falei. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que Jerusalém será reconstruída para mim, desde a torre de Ananeel até o portão da esquina. Uma linha de medir será estendida sobre a colina de Garebe até Goá, toda a região, incluindo o cemitério e o lugar onde se jogavam as cinzas, e todos os campos a leste, até o vale de Cedron e até o portão dos cavalos. Serão santos para o Senhor. Jerusalém nunca mais será conquistada, nem destruída. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Que o Senhor Deus te guarde, te guie e dê paz sobre a tua vida e o teu lar. O Senhor Deus esteja contigo, em nome de Jesus Cristo. Amém.